Olá, muito boa noite para você. Agora são 9 horas e 4 minutos. Começa ao vivo mais uma edição do programa Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre as relações entre o Brasil e alguns países africanos. Recentemente, nós perdemos o líder Nelson Mandela, que depois de muito tempo, depois de 95 anos, conseguiu entrar para a história. E nós vamos analisar hoje o que foi que este legado deixou para a sociedade mundial a partir do momento em que uma pessoa se tornou símbolo pela luta pelos direitos humanos, pela igualdade entre os povos, pelo fim da segregação entre etnias. A partir de hoje, nós vamos debater aqui no Sala Debate com Ana Lúcia Danilevich e também com Paulino de Jesus Cardoso. A Ana Lúcia ela é professora do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela também é representante e pesquisadora do Núcleo Brasileiro de Estratégia e Relações Internacionais do Centro Brasileiro de Estudos Africanos. O Paulino de Jesus Cardoso, ele é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina, também é mestre e doutor em História pela PUC de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. Você de casa é sempre nosso convidado para participar do programa pelas redes sociais. Acesse aí o Facebook, acesse o Twitter, acesse a página do Canal Futura na internet, que nós vamos mostrar aqui as perguntas, os comentários, as sugestões sobre esse assunto Brasil e África. Para início de conversa, muito boa noite. Paulino, Ana Lúcia, obrigado pela presença. Vamos dar uma olhada numa reportagem para mostrar para o público um pouco mais sobre as relações entre Brasil e África? Pode rodar. Com a morte de Nelson Mandela, o mundo perdeu um grande símbolo da luta contra o racismo. Madiba, como também era conhecido, tornou-se o primeiro presidente negro da África do Sul em 1994 e deu início a uma série de ações voltadas para o fim do apartheid, regime que institucionalizou a discriminação entre negros e brancos. Pelo regime do apartheid, os negros não podiam comprar terras na maior parte do país e, por isso, moravam numa espécie de confinamento geográfico. Eles também não tinham acesso às urnas e nem podiam se casar com pessoas de outras etnias. A África do Sul encontra-se num processo de abertura política e econômica, deflagrado pela implementação de políticas anti-apartheid. A corrente de comércio entre Brasil e África do Sul cresceu de 659 milhões de dólares em 2002 para 2,6 bilhões de dólares em 2011. Enquanto empresas sul-africanas importam tecnologia brasileira nos setores de biocombustíveis e geração de energia hidráulica, o Brasil recorre à experiência sul-africana nos setores de minério e carvão. Também foram firmadas parcerias para o desenvolvimento de tecnologias no setor agrícola. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, só na última década, as trocas comerciais entre o Brasil e o continente africano quintuplicaram, passando de 5 bilhões de dólares em 2002 para 26,5 bilhões de dólares em 2012. Mas, segundo autoridades, ainda há espaço para crescimento, pois apenas 5% das exportações brasileiras são destinadas à África. Muito bem. Ana Lúcia, boa noite. O que a gente pode refletir, independentemente de falar sobre as relações entre o Brasil e alguns países africanos? Queria começar esse debate com uma reflexão sobre o que o Estado brasileiro pode absorver do legado de Nelson Mandela. Nós temos aí trajetórias semelhantes, políticas públicas semelhantes, desafios semelhantes e temos aí figuras públicas também com seu grau de notoriedade. No seu ponto de vista, após a passagem de um personagem como esse pela história mundial, o que o Brasil pode absorver para desenvolver algumas políticas com o seu povo? Boa noite. Em primeiro lugar, eu acho importante tecer algumas considerações sobre o que foi o processo político recente na África do Sul, né? E o que representou também a figura do Nelson Mandela. Eu acho que um primeiro aspecto a destacar é que a África do Sul nunca viveu uma experiência democrática, né? Se nós pensarmos na instituição do apartheid, nós vamos voltar ao ano de 1948, quando então, né, se institucionalizou um regime de opressão contra a maioria negra. Mas a segregação na África do Sul, ela data do século XVII.
né, quando começaram a chegar os primeiros colonos europeus, né, os primeiros holandeses. E isso foi muito precoce para o sistema colonial na África. Né. Então, nós não estamos falando de um país que tem uma trajetória similar à grande maioria dos outros países que viveram a experiência colonial, muito pelo contrário, né? Foi um país que foi uma região que muito precocemente se tornou um espaço colonial e muito tardiamente conseguiu vencer essa estrutura profundamente desigual, né, que o apartheid aprofundou. Então, pensar nessa realidade é identificar que há diferenças importantes da trajetória histórica do Brasil, né? Embora em alguns pontos nós possamos fazer aproximações. E em relação ao Nelson Mandela, eu acho importante destacar o seguinte: sem sombra de dúvida, o Mandela foi um dos principais expoentes da luta anti-apartheid na África do Sul. Ele e mais outros tantos companheiros que estiveram presos, né, durante quase 30 anos, né, sem falar naqueles que morreram ou tiveram que se exilar. Mas também é importante destacar que o Mandela ele teve que lidar com uma realidade muito distinta daquela exclusiva que foi a luta anti-apartheid quando chegou ao poder. Né? Quando chegou ao poder, ele teve sim que estabelecer um pacto de transição. E esse pacto de transição tem uma característica muito importante. Houve a manutenção dos privilégios de uma minoria branca, né? Embora tenha havido uma transição política importantíssima, que foi a democratização do país. Paulino, boa noite. Boa noite. Que relações diretas o Estado brasileiro pode trazer das suas políticas públicas, da sua história, mas que tem uma semelhança com a batalha, a luta de Nelson Mandela? Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, no meu entendimento, perceber é que a África do Sul e o Brasil são parte do mesmo processo, que é o da expansão europeia e da expansão da dominação branca no mundo. Né? Ou seja, a constituição da modernidade ocidental, da modernidade europeia, ela configura também o conceito de raça e, a partir dela, se dá a opressão. Então, o Brasil que nós conhecemos, um Brasil mais aberto e para todos, é algo que só se configura com a Constituição de 1988. O país, esse Brasil que nós conhecemos, é um país que importou 4 milhões de trabalhadores africanos e depois, quando não conseguia resolver o problema da escravidão, importou 4 milhões de brancos para ver se suplantava esses trabalhadores africanos. Então, o que eu vejo em primeiro ponto? Nós temos países que, de algum modo, enfrentaram a chaga do colonialismo e a chaga da desigualdade, de profunda desigualdade, que mantém as populações de origem africana no Brasil em situações bastante terríveis, que guardam muita semelhança com as populações sul-africanas. O que eu entendo como um legado muito importante de Nelson Mandela? Primeiro, a luta contra o apartheid ele foi fundamental na constituição de uma identidade militante e antirracista dos movimentos negros do Brasil. Quando eles se configuram nos anos 70, eles se configuram tendo a luta pelos direitos civis, a luta contra o colonialismo, principalmente o colonialismo português em África e principalmente a luta pelo apartheid. Uhum. Se vocês dissessem, qual é o legado de Mandela? Eu acho que o grande legado do Mandela foi, e é o legado civilizatório, foi reverter a posição da modernidade ocidental, europeia, eurocêntrica. De que maneira? De que maneira? Porque a modernidade ocidental propõe que a gente elimine a tradição para se pensar. Mandela não. Mandela vai buscar, né, um projeto para a África do Sul a partir de um diálogo com a tradição, com as suas vivências culturais e com a sua experiência de trabalhador. Então, é desse lugar que ele vai produzir algo bastante interessante. Esses processos se assemelham em algum momento? A gente estava falando aqui agora há pouco, antes do programa, alguma relação mais direta entre o apartheid e a luta pelos direitos humanos, sobretudo da comunidade negra no Brasil. Existem relações diretas no ponto de vista de vocês, Ana Lúcia? Acho que são experiências
que ocorreram em momentos distintos. Tá? O colonialismo no Brasil, ele se insere num contexto histórico específico, tá? E, portanto, há, a partir de então, um tempo, né, também histórico que permitiu que muitas mudanças acontecessem e tornassem essa realidade muito mais complexa. Evidentemente que é importantíssimo e que, penso eu, um trabalho que vem sendo feito pelos últimos governos brasileiros, de redimensionar a presença dos negros no Brasil. Né? A importância histórica dos negros no Brasil, que não é só cultural nem social, é também econômica, porque a mão de obra negra foi a base do sistema produtivo brasileiro por séculos. Né? Então, redimensionar essa importância é fundamental. Agora, também temos que considerar que a sociedade brasileira se transformou. Né? De alguma forma ela se transformou. Né? Nós temos um elemento de autenticidade tão evidente que é o nosso nível de mestiçagem. Né? Então, nós não temos uma identidade, isso é verdade. Né? Nós temos que construir essa identidade. Mas nós somos uma sociedade muito complexa, muito diversa, né? E que é composta por todos esses elementos que acabam convergindo para uma concepção e para o desenvolvimento de valores sociais. Então, esse é um aspecto que eu acho que tem que ser valorizado. O que não elimina o fato de que, historicamente, uma elite ou a sociedade brasileira tenha valorizado uma elite que se sobrepõe aos demais grupos sociais e que, de alguma maneira, sobrevive da desigualdade. Né? Eu acho que isso é muito importante também de observar. Então, nós temos um problema socioeconômico, nós temos que avançar nas soluções ao desenvolvimento socioeconômico nacional. Né? E, evidentemente, tratar de todos os temas que são importantes para a sociedade brasileira de uma maneira geral. Né? Então, de alguma maneira, e aí eu volto um pouquinho ao que seria a experiência sul-africana e como isso poderia trazer alguma ideia de convergência com o Brasil. Eu acho que a própria percepção que o Mandela teve quando assumiu o poder, de que seria importante promover uma unidade do que fragmentar uma sociedade que já era fragmentada, é de suma importância. Né? A sociedade sul-africana, ela nunca foi unificada, nem entre os negros lutaram entre si. Né? Não tem negro, então, né? Eles são... Paulino. Eu não sei em que país vocês vivem, os brancos. Porque, por mais que a universidade, nos últimos 70 anos, tem mostrado que essa questão do Brasil, esse mito do Brasil como um país mestiço, que está associado à ideia do Brasil de um país pacífico, é um mito que esconde uma sociedade profundamente violenta. Ou seja, o Brasil adotou políticas raciais, as teorias raciais, a partir de 1870. E utilizou as teorias raciais como política de Estado. Né? Para quê? Para manter a maioria da população, que na época chegava a mais de 80% da população, que era a população de origem africana, na condição de trabalhador dependente. E por meio dessas políticas de Estado, trouxeram 4 milhões de imigrantes europeus. E esses 4 milhões de imigrantes europeus brancos receberam terras, trabalho, e a população de origem africana não. Elas tiveram uma série de políticas de segregação ou ausência de política pública. Né? E do ponto de vista político, quer dizer, eu não sei que país as pessoas vivem. Ou seja, se até o Império você tinha uma legislação eleitoral que era um pouco mais fluida e ampliava de forma significativa a participação política, a partir de 1886, com a reforma política, houve uma redução. E redução com base aonde?
Hoje, que políticas você destaca de maior eficiência nesse sentido? A primeira coisa importante a dizer é que o Estado brasileiro, seja o Executivo, seja o Legislativo, seja o Poder Judiciário, a primeira coisa que admitiram o Brasil é um país racista, que trata as suas populações, as populações não brancas, de forma desigual. A partir dessa posição, que foi do presidente Fernando Henrique Cardoso e depois de outros presidentes, assim como do Supremo Tribunal, como agora do Congresso Nacional, fez com que o Brasil dissesse, bom, nós temos que mudar isso. E como é que você muda isso? Com políticas de ação afirmativa. Sobre e essas entre políticas... elas, políticas educacionais, Perfeito. que agora começam a migrar para as outras áreas. Sobre então, essas nesse políticas, sentido, Paulinho, não há uma diferença. Claro. Ou seja, o Brasil usou as teorias raciais a partir de 1870, toda aquela geração, que a geração de 70, ela era comprometida com o racismo científico. Então vamos voltar aqui agora para as relações entre Brasil e África, né, que é o foco desse programa. Eu vou trazer para essa conversa o Joelzito Araújo, ele que é cineasta, vai falar um pouco para a gente das relações que ele tem com projetos da Fundação Palmares, da Agência Brasileira de Cooperação, sobre capacitação de jovens no Senegal e em Cabo Verde, justamente para a gente poder tentar entender aqui um pouco mais nesse programa que tipo de área no desenvolvimento humano está sendo mais bem sucedida no âmbito dessa cooperação. Joelzito, muito boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem. Prazer em participar. Um prazer é nosso em conversar com você a partir dessa conexão pela internet. Queria que você falasse um pouquinho, a gente estava agora há pouco refletindo sobre desafios históricos, né, na questão de políticas públicas do Estado brasileiro, mas queria voltar um pouquinho sobre as relações do Brasil com alguns países africanos. No que diz respeito à Fundação Palmares, à Agência Brasileira de Cooperação, como é que foi a sua experiência, ou está sendo a sua experiência, de capacitação de cineastas no Senegal e em Cabo Verde? Boa noite, João. Boa noite. Eu queria primeiro só ressaltar e reverberar um pouco o texto inicial do programa, que é o seguinte: se nós considerarmos hoje, por dados do Itamaraty, se considerássemos que a África era um país, o Brasil seria o quarto parceiro comercial do Brasil. Para se ter a dimensão... O volume, né? O volume desse novo momento. Mas eu acho que as trocas culturais, do ponto de vista institucional, do ponto de vista incentivado, né, não correspondem a isso, infelizmente. Nós não temos nenhum projeto de cinema na África. A nossa presença da televisão na África, não só nos países de língua portuguesa, a Rede Globo, Record e por aí fora, mas também em outros países. As novelas brasileiras são muito, muito populares na África. Nós não temos uma contrapartida de produtos de lá do ponto de vista das grandes redes, né? Então, acho que nós estamos muito aquém do ponto de vista dessa troca. E mesmo também, do ponto de vista do governo, do Ministério da Cultura, do Itamaraty, eu acho que esse processo é ainda muito iniciante. A minha experiência com a África, quer dizer, tem contado com o apoio da Palmares, tem contado com o apoio do Ministério da Cultura, com o apoio agora da ABC, com o apoio do Itamaraty, mas eu percebo, obviamente não dentro da Palmares, porque a Palmares é um órgão de governo ligado à questão da população negra e de suas origens, e sempre fez um esforço muito grande nesse sentido. Mas dentro do Itamaraty, eu acho que não é das pessoas que decidem, ainda não se tem uma posição muito unânime em relação a isso. Mas, isso mudou nos últimos 10, 12 anos, Joel? A gente está aqui tentando também fazer uma análise do tempo, né? Queria saber de você se você percebe que, claro, né, nas últimas 2 décadas, talvez, sem falar agora dos últimos 10 anos, mas você percebe que se intensificou nessas últimas 2 décadas? Olha, intensificou muito. Nós temos que considerar um grande salto primeiro, depois da ditadura militar, porque até a ditadura se respeitava Portugal como uma espécie de... E a divisão europeia da África, né, se respeitava, tanto que o Brasil quase não tinha embaixadas. As colônias inglesas, né? O Brasil hoje tem 19 embaixadas.
tem 19 embaixadas, são embaixadas muito recentes, né? Embora tenha acontecido um fato extraordinário durante o período da ditadura militar, que foi o reconhecimento, nós somos o primeiro país a reconhecer Angola. Mas não foi por uma, digamos, por uma natureza, né, da compreensão dos militares sobre a relação de África. Foi por conta de um embaixador específico, enfim, uma história muito particular. Mas contando um pouco da minha experiência, eu, há 2, 3 anos atrás, eu fui convidado a montar um curso de pós em cinema em Cabo Verde. Foi na cidade de Mindelo, na ilha de São Vicente, no MEIA, o Mindelo Escola Internacional de Artes, uma universidade de lá. E foi uma experiência muito rica, com cerca de 30 alunos, que não eram só jovens, na verdade, a gente até priorizou nessa experiência as pessoas que estavam na cabeça da produção audiovisual, jornalistas de TV, donos de produtoras de vídeo, gente de publicidade. Então, foi um curso de pós em que nós levamos do Brasil 14 grandes profissionais. Então, Orlando Senna deu curso de documentário, o César Coelho, que é um dos criadores do Anima Mundi, deu curso de desenho animado, enfim, eram tudo profissionais desse naipe. Paulo Betti, o ator, deu curso de direção de atores. Então, foi um curso grande, um curso de pós, um curso de 600 e tantas horas. Bem, com essa experiência e com as minhas várias idas à África, enfim, a vida me deu essa oportunidade nos últimos 10 anos, falando em Mandela, o meu primeiro grande momento com a África foi a primeira vez que Mandela veio ao Brasil. Eu fui convidado a dirigir um documentário e acompanhar o Mandela. Eu tive essa grande honra, né? Essa grande passagem na minha vida. Mas, enfim, a partir daí eu compreendi, comecei a perceber que existe uma carência muito grande de formação na área de cinema na África. Embora a África, em vários países, eu estou falando da África subsaariana, né? Então, por exemplo, mas eu vou trazer esse tema aqui para o debate, para justamente a Ana Lúcia e o Paulino poderem comentar. A gente está falando sobre a produção cultural, né? Claro que no âmbito do desenvolvimento, a gente tem aí macro temas como educação, saúde, transporte, logística, e a produção cultural também enfrenta desafios, sobretudo no Brasil. Preço de acesso a cinema, a teatro, preço para desenvolvimento de talentos, de formação de equipes. Vou trazer esse debate aqui para dentro do estúdio. Peço para você continuar na linha que a gente já volta com você, João. Deixa eu só ouvir aqui a opinião da Ana Lúcia e do Paulino. Nisso que o João está falando, citando, obviamente, a experiência dele junto com a Fundação Palmares, a Agência Brasileira de Cooperação de Fomento da Cultura, fomento do cinema, do audiovisual. Ela citou ali a Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, também no Senegal. Essa área dificilmente é considerada prioritária em alguns pontos políticos de discussão, né? Existem ali prioridades, tanto do ponto de vista da saúde, da educação. Como é que vocês veem essas escolhas para fomento, para investimento nessas relações entre Brasil e países africanos? O gargalo ainda é muito grande, mas o que vocês estão imaginando aí daqui para frente? Ana Lúcia. Bom, os países africanos, eles são países muito jovens, né? E com demandas em todos os setores, né? Então, evidentemente, há demandas de desenvolvimento agrícola, industrial, de infraestrutura, de ciência e tecnologia, de saúde, de educação, de capacitação técnica, ou seja, né, a maioria dos países demandam todas essas coisas. E, evidentemente, demandam cultura também, né? E, portanto, o fomento às questões culturais, elas estão dentro de um grande bojo de elementos para a cooperação do Brasil com esses países, né? Então, eu acho que nós temos que considerar dentro dessas grandes necessidades e que a cooperação vem buscando oferecer, né, projetos que deem conta, né, da superação desses problemas. Então, eu acho que nós temos que considerar coisas muito importantes da política africana brasileira, principalmente, eu chamo a atenção para o governo Lula, porque é quando nós temos realmente uma política mais efetiva, mais consolidada, embora tenha havido outros momentos onde essa política africana se desenvolveu e
e foi implementada. Mas existe alguma área de atuação que esteja se desenvolvendo com mais rapidez no ponto de vista de vocês, independente de com qual nação africana? Olha, a área de infraestrutura, a gente está percebendo que há uma participação brasileira maior, não? Na área de distribuição de remédios, vocês percebem esse tipo de levantamento com alguma nação africana ou não? Não, bom, pelo menos da informação que você tem, assim, o que você tem pelo menos que são mais impactantes, sem dúvida, é o investimento em infraestrutura, né? Por exemplo, as grandes construtoras brasileiras estão em Angola, estão em Moçambique, né? Estão produzindo, construindo estradas, construindo escolas, estradas, pontes. Usinas hidrelétricas, né? E eu acho que agora, assim, do ponto de vista da cultura e de produtos culturais, ainda é muito pouco, né? Até porque nem no Brasil, né? Eu me lembro que o ministro Gilberto Gil lutava por 1% do orçamento para a cultura. Era o grande sonho dele, 1% do orçamento para a cultura. Então, eu acho que tem caminhos sendo traçados. Eu acho que um desses caminhos bem interessantes é a cooperação na área de educação. Quando o Ministério da Educação resolveu repensar os seus programas isolados, né, e pensar, articular dentro de uma proposta, né, quer dizer, o Brasil como a educação como plano estratégico, né, como plano estratégico de cooperação Brasil-África, eu acho que ele abriu grandes possibilidades. Até porque nisso você consegue fazer um planejamento de não 2, 3 anos, mas de 20, 30, 50 anos, né? Eu vou pegar esse teu ponto de vista da educação. Eu vou pegar esse teu ponto de vista, Paulino, da Ana Lúcia também. Eu vou pedir a gentileza do Joel continuar conectado conosco para a gente fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, nós vamos continuar falando sobre os acordos de cooperação entre o Brasil e países africanos. Teremos aí o depoimento do ministro da Educação de Moçambique, que gentilmente gravou uma fala para a nossa equipe, a reboque do que o Paulino está falando. Daqui a pouquinho a gente volta então com a Ana Lúcia, com o Paulino e também com o Joelzito, que está pela internet acompanhando o programa. Você de casa, continue fazendo sua participação pelas redes sociais. No próximo bloco eu trago aqui alguns comentários pelo Facebook, Twitter e também pelo site do Futuro. Até já!